Chegamos ao fim da primeira temporada de Ahsoka, certamente terá uma segunda temporada e vamos rapidinho pro vídeo porque tem muita coisa para comentar hoje. Bom, chegamos ao final dessa primeira temporada. Pra mim, tenho quase certeza que vai ter uma segunda temporada aqui, principalmente por conta do desfecho, mas isso eu já tinha comentado antes. Eu acho que eles vão ainda ter muita coisa rolando nesse Mandoverse, nesse período do tempo, né? Por mais que aqui não tenha tanta ligação com o Mandoverse em si, mas acho que tem muita coisa para ser explorada e esse final deixa isso bem claro. Eu vou fazer um pouco diferente hoje. Hoje eu vou passar um pouco pelos eventos do episódio cronologicamente, diferente de como eu faço geralmente, porque acho que tem muita coisa acontecendo, muita coisa para comentar. Eu gosto de algumas coisas, não tanto de outras, né? Quem me acompanhou desde o começo sabe que eu tava gostando bastante da temporada. Tem algumas coisas que eu não gosto tanto, tem outras que eu já acho um pouco mais ousada talvez para o futuro de Star Wars e como eles podem trabalhar, abrir novos caminhos, esse tipo de coisa. E eu já chego lá também para tirar esse elefante da sala, né? A Sabine agora com a força, esse tipo de coisa que a série já vinha ensaiando desde então, mas até então ficava ainda aquela dúvida. Agora, obviamente, não resta mais dúvidas. Já chego lá, vamos passo por passo. Claro que algumas vezes eu vou fazer algumas ligações, mas vamos cronologicamente de acordo com o episódio. Bom, inicialmente a gente tem a confirmação, não exatamente do que é, mas já meio que sabendo o que é, né? Que toda aquela carga, todos aqueles caixões ali estavam apostos e esperando para partir, agora prontos para partir. E mais uma vez eles criam essa espécie de senso de urgência aqui e tudo mais, que nem sempre funciona muito bem para mim. Mas, assim, pensando já lá no final, eu sei que eu falei que ia cronologicamente, eu gosto do lance do Thrawn, pelo menos, conseguir, por mais que o Ezra consiga chegar a tempo, esse tipo de coisa, eu gosto do lance do Thrawn conseguir, pelo menos, partir e a Ahsoka ficar, não exatamente porque isso aconteceu, mas pelo que eles tinham construído até então. Eles constroem essa lógica do Thrawn tentar ganhar tempo o tempo inteiro. Parecia que a Ahsoka tava muito longe ali com a Sabine e com Ezra. Se no final todo mundo conseguisse embarcar, assim, não seria muito bom, digamos, porque eles criam essa ideia de uma urgência, eles criam essa ideia do Thrawn, como a gente conhece como esse cara estrategista, o Senhor da Guerra que tá no título do episódio. E aí, se ele tivesse tentado ganhar tempo apenas o tempo inteiro e no final desse tudo errado, assim, ia descredibilizar, pelo menos, bastante esse personagem que a gente já conhece tão bem. Em seguida, a gente já tem também ali a Morgan, o primeiro passo para sugerir ela quase que subindo ali de nível e se entregando para esse sacrifício dela. E aí tem um lance interessante, né? Aqui vai ter sempre esse contraste entre mestre e aprendiz o tempo inteiro, né? A gente vai ter na cena seguinte, por exemplo, muita gente falou do Ezra não pegar o sabre e tudo mais, do Ezra agora construindo o seu próprio sabre, que vai se parecer mais com o do Caleb Dune ou do Kanan Jarrus, como vocês quiserem chamar, o que a gente vê bastante, né? O Anakin que tinha o sabre parecido com o do Obi-Wan, o Obi-Wan é semelhante com o do Qui-Gon, que é muito comum, né, esse lance de mestre e aprendiz ter uma espécie de espelhamento na hora de construir o seu sabre e tudo mais. Então a gente vai ver esse lance de mestre e aprendiz durante toda a série, o mais claro, obviamente, a Ahsoka com a Sabine, e aí faz sentido, né, quase que finalmente ela se unindo a partir do momento que a Sabine fica junto com a Ahsoka ao invés de ir atrás do Ezra, que era o que ela procurava desde então. Eu já chego melhor para comentar melhor esse aspecto, mas a gente vê esse contraste entre o lado sombrio e o lado da luz, né? Então a gente tem aqui essa relação próxima da Ahsoka com a Sabine, assim como tinha da Ahsoka com o Anakin, que a gente continua tendo esse peso muito grande. Isso eu já não sei se eu gosto tanto. O Anakin está presente com a Ahsoka o tempo inteiro, eu acho que é importante, mas a série tinha construído uma espécie de liberdade da personagem para seguir em frente e agora treinar a Sabine. Tudo bem, ela não vê o Anakin exatamente ali, mas parece que ela sente. Então é como se ele estivesse ali
ainda o tempo inteiro tendo que mostrar o Hayden Christensen de novo, e mais uma vez o Tron chamando ela a partir do Anakin. Tudo bem, ele conheceu o Anakin, isso tá lá no segundo livro da primeira trilogia dele no cânone, que ele conheceu tanto o Anakin como Anakin, e o Anakin como já não mais Anakin Darth Vader, então até faz sentido ele chamar assim, mas ainda assim essa nomenclatura parece que a Ahsoka ela não consegue se desvencilhar nunca de ser a aprendiz do Anakin. Na série dela, parecia que o Dave Filoni ia pelo caminho de libertar a personagem para ter agora a sua aprendiz, mas isso nunca, eu não sinto que isso acontece exatamente. Mas ainda assim, falando do que eu comecei a falar desse contraste, a gente vê como a Morgan não chega a ser uma aprendiz do Tron, mas ela é essa personagem que serve, aprende e ajuda o Tron o tempo inteiro, e o Tron se sacrifica ela tranquilamente, assim como as outras irmãs, as grandes irmãs da noite ali e tal, as mães no caso, né, e tal, liberam ela e sacrificam ela sem mais nem menos e não estão nem aí, dão ali a espada de Talzin, quem conhece a mãe Talzin na hora já identificou, não a espada em si, mas o nome e tal, mas o lado sombrio sacrifica tranquilamente o seu aprendiz, não tem essa ligação tão forte, assim como a própria Shin com o Baylan, a gente vai ver os dois separados, como já estava no episódio passado, cada um segue seu rumo, o Baylan não tá nem aí, parece, mais com a Shin, enquanto no lado da luz tem essa ligação o tempo inteiro, Ahsoka, Sabine, Ahsoka anteriormente com Anakin, o Ezra com o Kanan na construção do sabre, então tem essa diferença entre os dois que eu acho interessante, acho que é uma das coisas que a série faz bem durante toda a série e também aqui na sua finalização da primeira temporada. Além disso, ainda não vou falar do lance da Sabine usando a força, mas além disso, a Sabine aqui, para entender as escolhas dela, acaba sendo interessante. Muita gente questionava lá no começo da temporada e pode se questionar muito da construção da Sabine aqui na série, mas o lance dela ir atrás do Ezra e das escolhas dela e também da escolha da Ahsoka deixar de treinar ela anteriormente faz muito sentido. Já tinha sido confirmado, o expurgo, a gente já sabia do expurgo lá de Mandalore, né? A Noite das Mil Lágrimas, a gente já viu isso na série do Mandaloriano e tal, e já ficava bem sugerido de que a família dela tinha toda morrido ali naquele momento. Mas acaba fazendo sentido se a gente pensa a Sabine como personagem aqui. Primeiro, o lance dela se sentir abandonada pela Ahsoka, dela não ter mais aquele grupo que a gente conheceu muito bem. A Hera foi para um lado, o Zed foi para o outro, o Ezra estava em outra galáxia e ela acaba se sentindo completamente sozinha nesse meio tempo. Ah, tudo bem, o Ezra se sacrificou e tal. Não importa, ela vai atrás do Ezra porque ela é o último ponto de ligação dela, digamos assim. E isso acaba aparecendo um pouco em cada um desses personagens, né? A Ahsoka, ela se apega agora a Sabine como esse último ponto de ligação dela quando ela não tem mais o Anakin. O Ezra ainda se apega um pouco ao Kanan e também a Sabine como esse ponto de ligação deles. Então acaba fazendo sentido toda essa abordagem da Sabine e acaba fazendo sentido também o porquê a Ahsoka deixa de treinar a Sabine. Pelos motivos errados, ela diz, né? Que a Sabine tá treinando pelos motivos errados. Que é quase um lance de vingança, de você perder tudo. A gente sabe que isso é um caminho para você ir pro lado sombrio e tudo mais. Então por isso que ela deixa de treinar provavelmente a Sabine naquele exato momento. Da mesma forma que ela não treinou o Grogu lá que a gente viu em The Mandalorian, porque ela sentia que isso poderia acontecer com ele. Mais uma vez a gente vai remeter ao Anakin, aquilo que ela viu, aquilo que ela sabe que aconteceu com o mestre dela. E aí em seguida a gente tem eles partindo para tentar entrar na nave, mais um contraste legal, né? A gente vê como o Tron, como o Senhor da Guerra, ele sempre tá... Tudo bem, tem as Irmãs da Noite ali com o lance da magia, do lado sombrio e tudo mais, mas ele sempre se faz um uso muito grande das máquinas e tal, enquanto os bonzinhos, a Ahsoka, a Sabine, o Ezra, eles vêm montados naqueles animais do planeta, então essa conexão deles com a natureza, enquanto o lado sombrio se usa desses artifícios megalomaníacos e de matar e etc. E aí ainda ficava pra mim a dúvida em relação a Sabine, né? Porque a Ahsoka fala, né, de treinar a mente, treinar o corpo muito mais do que o sabre de luz e tal.
E eu tinha falado no começo da temporada, tudo bem, eles levam a sugestão de que a Sabine pode ter um domínio da força, mas a gente sempre pode lembrar também ali do personagem de Rogue One, que parecia que ele tinha força, mas na verdade ele não tinha força, o que ele tinha era essa espécie de confiança, de domínio, de apuro dos sentidos, etc. Eu ainda achava que eles poderiam ir por esse caminho, até porque a Ahsoka fala isso, na cena seguinte eles cortam pra ela falando: Ezra, me ajuda aqui a segurar a nave, não Sabine, me ajuda aqui também a segurar a nave. Mas o que a gente vai ver em seguida é, na verdade, que a Sabine consegue ter esse domínio da força, e aí acaba sendo um dos problemas, não só o domínio da força dela em si, mas como ela domina muito já logo de cara, né? É uma coisa que Star Wars faz bastante desde lá do começo, né? Que o Luke consegue dominar, mas tudo bem, o Luke ele tinha tinha muito da força nele por tudo que a gente sabe. O próprio lance da Rey também, enfim, goste ou não da personagem, ela tinha muito da força ali. A Sabine, ela nunca tinha sentido nada, como esses personagens já tinham sentido alguma coisa anteriormente. E aí, pra mim, assim, não tem uma clareza muito grande nesse sentido. Se o Dave Filoni tá levando para um caminho jamais visto em Star Wars, de que qualquer pessoa, se treinar muito, confiar, acreditar na força, pode ter algum tipo de domínio, ou se a Sabine realmente teve esse domínio da força o tempo inteiro e ela nunca sentiu nada e nunca ninguém tinha sentido essa presença na força dela. Comentem aqui embaixo o que vocês pensam sobre isso. Pra mim é um ponto, assim, tudo bem, eles podem trabalhar muito disso no futuro e tal, mas é bastante questionável porque não é uma personagem que surgiu agora, é uma personagem que já existe lá de Rebels, é uma personagem que, como o Yuan tinha falado, né, que ele tinha treinado muito tempo e ela não tinha domínio nenhum e tal. Então fica pra mim esse questionamento aqui em relação à personagem. Eu gosto de bastante coisa, como eu disse, da construção da Sabine aqui da série, sobretudo de muitas das decisões que ela toma, mas esse que era um ponto-chave desde antes da série existir, muito já se questionava sobre isso. Eu não sei se eu gosto exatamente. Vamos ver, o Dave Filoni conhece muito bem esse personagem, ele pode ter uma ideia mirabolante pro futuro. O Dave Filoni, ele é até um cara que eu acho interessante, que desde a construção da Ahsoka, ele sabia que os fãs não iam gostar de muita coisa, mas o que posteriormente ia acabar valendo a pena e todo mundo ia voltar atrás. Não sei se será exatamente a mesma coisa nesse sentido com a Sabine, que de alguma forma acaba até roubando o protagonismo da série, né? A Sabine acaba sendo mais protagonista que o Ezra, ela acaba sendo mais protagonista que a própria Ahsoka durante toda... É muito mais sobre ela do que sobre a Ahsoka em si. Essa primeira temporada, pelo menos, é o que eu sinto. Comentem aqui embaixo se vocês concordam comigo ou não. Além disso, em toda essa luta, eu não gosto das cenas de ação que vêm anteriormente, mas a partir de então acho que começa a funcionar um pouco melhor, sobretudo ali com os corpos sendo ressuscitados. Há ainda um negócio interessante, né, de que a Sabine ela ainda usa os blasters dela, então ela nunca abandona o lado mandaloriano. Nesse sentido, eu acho interessante. E aí, essa ressurreição dos corpos, que a gente já tinha visto as Irmãs da Noite fazer anteriormente, quem jogou principalmente ali o Fallen Order, que a série tem muito de Fallen Order, e o futuro dessa série também pode ter muito daquilo que a gente conhece de Fallen Order. A gente já tinha visto como elas são capazes de ressuscitar corpos e tudo mais, e para quem ainda acreditava que o Marrok na verdade era não sei quem, que sempre tem essas teorias, não, eu acho que para mim vai no mesmo sentido, né? A gente viu a fumacinha verde lá, como a gente viu a fumacinha verde aqui, e é isso, né? Esse poder das Irmãs da Noite de ressurreição, né? De ressuscitar corpos e tudo mais, para mim, nada muito fora do esperado. Eu já esperava isso, acho que os fãs de Star Wars às vezes vão demais nas teorias. E aí a gente vai ter mais um confronto da Ahsoka com a Morgan, que pra mim é a melhor cena de ação de toda a temporada, né? Até de como se filma, um pouco do lance do cinema de samurai que eu falei bastante pra vocês, eles vão até usar o termo Ronin aqui, o Dave Filoni não esconde de forma alguma o seu apreço pelo cinema japonês, assim como o George Lucas tinha também, mas a gente vai ter essa cena da Ahsoka com a Morgan, que vai se usar muito do plano aberto. Eu falei do confronto das duas lá na segunda temporada de The Mandalorian, eu falava muito de como aquilo era filmado de uma forma muito semelhante ao cinema de samurai. Aqui, não tanto, mas ainda um pouco. Como abre o plano e a gente vai ver essas duas personagens
fazendo as suas coreografias enquanto lutam. É muito bonito de ver e pra mim é a melhor cena de ação de longe de toda a temporada, né? Sequência, né? Porque ela começa em um lugar, vai terminar em outro e tal, e tudo mais. Enquanto isso, obviamente, a Sabine e o Ezra vão continuar atrás do Thrawn, e o Ezra vai conseguir voltar pra casa como ele esperava por mais de 10 anos, e a gente vê... A Sabine ajuda ele, mas ainda assim a gente vê todo o potencial do Ezra. Eu gosto muito do que o Ezra é representado aqui, por mais que seja em poucos episódios, como tem muito daquele personagem de Rebels, mas tem muito de uma evolução própria desse personagem nesse mundo que ele estava inserido, né? Pra onde ele vai, como ele domina os poderes dele, como ele domina a força de uma forma diferente agora, e como ele se movimenta de uma forma diferente, sem nunca esquecer o mestre dele. Mais uma vez a gente retorna para a construção do sabre aqui, e ele aparecendo no final, eu sei que eu já tô pulando, ele aparecendo, encontrando a Hera ali, que pode ser uma possível sugestão não só de defesa, né, que a Hera já estava esperando o Thrawn, mas de se defender desse surgimento, desse ressurgimento do Império. Vamos lembrar que aqui tá mais ou menos 20 anos, ou um pouco mais de 20 anos antes dos próximos filmes, então tem muita coisa pra rolar, né? Eu vi muita gente fazendo links já diretos. Tais personagens vão ficar lá em Perídia porque eles não aparecem lá na trilogia sequel, ou esse tipo de coisa. Calma, tem muita coisa pra rolar, ainda tem mais de 20 anos aqui pra rolar, então tudo pode acontecer ainda entre o que a gente tá vendo aqui nesse período do tempo e a trilogia sequel. Mas além desse lance deles se prepararem, pode ser também uma possível busca pela Ahsoka e a Sabine no futuro de uma segunda temporada, ou não. Ou não, eu já chego lá, porque talvez eu acho que tenha algo de mais interessante dessas personagens ficando onde elas ficaram. E além disso, essa chegada no final do Ezra eu acho muito boa, porque, assim, ele chega como um Stormtrooper, parece que só de sacanagem. Ele fala assim, vamos ver se vão atirar em mim. Porque assim, não tem porquê, né? Claramente não tem porquê ele não tirar nem o capacete. Mas enfim, não que isso mude alguma coisa no episódio, eu só achei curioso, no mínimo, ele chegar ali vestido só pra criar um suspensezinho e tal, que parece que ele fez de sacanagem mesmo. E aí, então, a gente vai ter essa vitória do Thrawn no final. Então, o Thrawn, se ele não conseguiu vencer no final de Rebels, pelo menos no final da primeira temporada de Ahsoka, ele tem a sua vitória, ele consegue seu retorno, ele consegue voltar como esse grande nome do Império e tudo mais. Isso a gente ainda vai ver muita coisa rolar, mas pra mim o maior interesse pra mim de todo esse episódio, de todo esse fechamento, que pode ser mais interessante pra mim, pensando até no futuro, são esses personagens que ficaram. Então o Baylan, ele fica propositalmente ali. A Shin eu já não sei, né? O Baylan manda ela procurar a turma dela, basicamente, no episódio passado. Não sei o que pode virar muito dessa personagem. Pra mim, é uma das mais desinteressantes aqui. Mas o Baylan é muito interessante. Ray Stevenson faleceu. Não sei se esse personagem volta com outro ator ou usando captação de movimento. Não sei se isso vai rolar, mas é interessante que o personagem fica aqui para buscar um conhecimento novo. Ao mesmo tempo, a Ahsoka e a Sabine ficam juntas acima de tudo, mas também elas ficam nesse lugar que tem todo esse conhecimento quase ancestral. A gente não tem só o lance das Irmãs da Noite aqui, dos Dathomiri, né, que eles falam lá no alguns episódios antes, mas a gente tem também citações dos Zephos, né, esse tipo de coisa. Quem jogou, mais uma vez, por isso que eu falo que essa série se parece muito, tem algumas semelhanças com Fallen Order e com a sequência também, mas principalmente Fallen Order. Aqui tem esse lance muito de exploração, né, o personagem do Eno Cordova lá dos jogos, que acaba passando isso um pouco pra frente, mas toda a busca dele pelos Zephos, por esse conhecimento, é muito interessante pensar em uma possível expansão aqui de Star Wars, né? Porque a gente tá acostumado a ver a nossa galáxia, a galáxia que a gente conhece, com os personagens que a gente conhece, com a trama que a gente conhece. Mas a gente tem outras galáxias, a gente tem uma expansão muito maior, a gente tem um olhar pro passado, talvez, muito maior, né? Star Wars começa a fazer bastante isso, olhando pra Alta República e etc. Mas tem muito antes também. Então, eu não sei se esses personagens ficarem aqui não pode ser interessante, caso, obviamente, eles decidam ir por esse caminho, de um conhecimento maior, de uma galáxia maior que vai além apenas daquilo que a gente já
conhece de Star Wars, daquele núcleo que parece muito grande, mas ainda assim é muito fechado, nos Skywalkers, no Império, na Rebelião, na Nova República e por aí vai. Então, de abrir um pouco esse leque e ir para um lado mais de conhecer novas fronteiras, até de arqueologia, de conhecer novas culturas, de exploração mesmo, que o jogo Fallen Order fez muito bem. Não sei se é esse o caminho que o Filoni vai, ou se esses personagens só vão ficar por ali mesmo até serem resgatadas, mas o lance delas ficarem nesse planeta que tem tanto conhecimento, isso fica muito claro, não só em tudo que a gente viu, mas nas estátuas ali, Super Senhor dos Anéis e tudo mais, e do Baylan querer ficar ali, como falar, aqui tem um conhecimento muito mais interessante do que a galáxia, o Império, essas coisas que a gente viu até então. Então pode ser interessante esse futuro construído aqui no final dessa temporada para o futuro de Star Wars, para além daquilo que a gente está acostumado a ver em Star Wars desde sempre. Não sei se eu viajei muito, se vocês concordam ou não comigo. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e, claro, passa aqui embaixo nos comentários, primeiro comentário fixado para ver as nossas outras redes sociais, mas também para vocês comentarem o que vocês acharam da temporada, se vocês gostaram da cobertura aqui, para a gente trocar mesmo essa ideia, gostou, não gostou por quê, o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, vamos conversar que é sempre o mais interessante. Por hoje é isso e corta.